Sejam bem-vindos ao 5º episódio do podcast Notas Fotográficas. Hoje o nosso convidado é agricultor. Trabalha com flores, com plantas. João Drummond de Ornelas. Sim. És agricultor. Sim, sou agricultor. Mas diz no teu currículo que és licenciado em Engenharia Agrícola, mestre em Enologia e tens um doutoramento em Fitotecnia. Fotografia não tens nada. Absolutamente nada. O que não é mau. É do cartão de cidadão. Nada mau. Conta-nos um bocadinho o que é que fazes. Porque é que és agricultor? Porque é que te autodenominas agricultor? Quando és, parece-me, muito mais do que agricultor. A minha profissão é agricultor. Depois as minhas habilitações são outra coisa, não é? Mas aquilo que faço é agricultura. Cultivo flores e quando digo cultivo flores, não sou só um produtor de flores, sou eu próprio que pego na enxada e nas sementes e que as lança à terra. Portanto, sou agricultor. Tenho um conceito que se calhar é um bocadinho diferente de um agricultor convencional. Eu depois dou uma utilização à minha matéria-prima que entra para um lado mais criativo, não é? Mas é uma extensão daquilo que faço como agricultor. Tu ficaste aterrorizado quando eu te convidei para falar de fotografia, porque o que é que eu vou falar de fotografia? Eu não sei nada de fotografia. Eu acho que toda a gente sabe de fotografia e porém ninguém sabe de fotografia, por isso toda a gente poderá falar de alguma coisa sobre esta área. Mas uma das coisas que eu te queria dizer, e com isto pôr-te à vontade, é que muitos dos retornos que eu tive sobre estas conversas, sobre este podcast, é as pessoas acharem que, apesar da fotografia existir aqui enquanto pano de fundo, estas são conversas com pessoas, dar a conhecer pessoas com percursos interessantes, mais ou menos interessantes, e eu comecei a olhar um pouco para isto dessa forma, e vamos servir-nos da fotografia enquanto pano de fundo, e pergunto, este trabalho que fazes com as plantas, que é quase para mim fotográfico, porque tu congelas, cristalizas plantas. A fotografia também é cristalizar alguma coisa. Nunca pensaste nisso? Nunca associaste esse cristalizar? Porquê é que fazes isso às plantas? Sim. Quando me perguntam muitas vezes isso, porque é que faço isso às plantas, ou porque é que se faz isso às plantas, porque eu não sou o único. A arte das flores desidratadas, que é aquilo que faço essencialmente, trabalhar com flores desidratadas, é uma coisa muito antiga, não é? Eu acho que isso vem da necessidade das pessoas de quererem pôr fim, ou quererem controlar a finitude das coisas, não é? Aquilo não vai ter fim. Aquilo vai existir para sempre. Obviamente uma ilusão, que também é uma ilusão com a fotografia, porque nada vive para sempre. Nada existe para sempre. Mas consegue-se congelar de alguma forma aquele espaço ali, naquela altura, e fica dá-nos a ilusão de que vai permanecer. E essa ilusão conforta-te de alguma maneira? Se me conforta, eu não sei se é conforto que me traz, mas porque quando uso as flores desidratadas, eu não estou a pensar na parte da durabilidade delas, nunca penso nisso, porque a flor e parte da beleza da flor é o facto de ela ser efêmera, não é? As flores, eu às vezes digo que elas existem para nós tomarmos consciência de que somos muito breves, não é? De que a nossa existência é brevíssima. E a existência da flor pode ser 3 a 4 dias, a nossa pode ser uns aninhos mais, mas mesmo assim é sempre muito curta. Portanto, eu nunca me preocupo com a durabilidade das flores, embora as pessoas me procurem porque querem flores que durem mais. A mim o que me preocupa é a estética delas. E as flores secas têm muitas vantagens, mas mesmo que não tivessem essas vantagens todas que têm, eu continuaria a trabalhar com elas, porque eu gosto da estética delas, mais do que das flores frescas. Tu és uma pessoa que, apesar de... E sei que publicaste artigos científicos sobre as tuas investigações nestas áreas da agricultura e das plantas e também, eventualmente, da enologia. Tu és um cientista que não parece um cientista. Porque, eu vou explicar melhor. Aquilo que tu fazes às flores, esta cristalização das flores, uma coisa mais artística, mais arte do que ciência, diria eu. Tem muita ciência ali pelo meio, naturalmente. Tem muita técnica, sim. Técnica, não é? Sim. Mas também tem muito de bom gosto, de charme, de arte, se quiseres. Como é que conjugas essas duas? Quer dizer, a ciência, a minha formação em ciência ajuda-me imenso na parte técnica do trabalho, não é? A parte criativa não tenho nenhuma formação na área, nem sei se o que faço é criativo ou não, é a palavra que eu encontro para designar aquilo que faço, não é? Mas se calhar não é criativo, porque não estou a criar nada, estou a combinar coisas à minha maneira e nem tenho formação sequer nessa área. Aliás, às vezes as pessoas pedem-me para dar workshops sobre
trabalho com flores secas e eu não faço isso porque eu costumo dizer que não vou ensinar aquilo que não aprendi. É tudo muito espontâneo, que sai naturalmente de mim, não é? Já a parte técnica, a preservação das flores, tem muito a ver com aquilo que aprendi, não exatamente nesta área, mas noutras áreas que depois consigo transpor. Eu trabalhei muito tempo em microbiologia de vinhos, não é? Tenho noções daquela vida que nós não vemos sem lupa, não é? E eu percebo que é isso que degrada as flores, não é? Eu tenho noção do que é que faz com que eles cresçam, os micro-organismos cresçam na planta, que degradam. Isso obviamente ajudou-me bastante a desenvolver as minhas técnicas. Então consideras que é importante perceber de flores para lhes fazer o que tu lhes fazes? Não é preciso, mas ajuda. Não é preciso, mas ajuda, sim. E a parte da produção, a parte do cultivo, sim. A minha formação em engenharia agrícola, obviamente, que me ajuda muito a perceber. Eu agora pergunto uma pergunta mais ou menos provocatória. Na fotografia, do que tu vês, do que tu entendes da fotografia como consumidor, achas que é importante perceber de fotografia? Tu tiveste algo que me fez logo saber que queria conversar contigo, foi dizer-me que a fotografia era parecida com o vinho. Sim, acho eu. Aliás, comparei o vinho à fotografia como podia ter comparado outra coisa qualquer. Ou se gosta. Ou se gosta, ou não, no fim disto tudo o que interessa é isso, o prazer que provoca em quem consome, não é? E nós podemos estar... E eu andei muitos anos da minha vida a aprender a apurar coisinhas muito pequeninas no vinho, coisas imperceptíveis, coisas às vezes quase de ciência fundamental, e quando chega ao fim até podem ter algum efeito no vinho ou não interessa. Quando se publica um artigo a gente demonstra o efeito que ele teve no vinho e é verdade, mas depois só é verdade mesmo quando alguém prova e vê isso e gosta, não é? E às vezes andamos muito tempo à procura de coisas muito pequeninas, da levedura certa, à procura do terroir, da temperatura da fermentação, da altura certa para colher, e faz-se um vinho muito técnico, muito perfeito, e depois ao lado de um vizinho que tem um vinho que foi feito espontaneamente porque as uvas foram esmagadas e saiu dali funciona muito bem, não é? E quando se bebe aquele vinho, a sensação que nos provoca até pode não ser um vinho muito bom, mas se calhar reporta-nos àquele vinho cheiro que bebíamos com as lapas quando éramos pequenos e era proibido as crianças beberem vinho, mas eu bebia vinho em criança, e que nos reporta essa altura, e se calhar esse vinho, esse prazer de consumir esse vinho, quem diz isso, diz outro qualquer, pode ser infinitamente superior ao daquele vinho extremamente técnico e perfeito e irrepreensível. E penso que a fotografia também é assim. Sim, é o que eu acho também, e por isso achei muito interessante essa analogia que fizeste do vinho e da fotografia, porque de facto no fim o que importa é a experiência e aquilo que sentimos ao ver, ao beber, ao sentir, ao cheirar um objeto ou uma coisa. E na fotografia passa-se isso também, por isso grandes técnicos, muitas técnicas de fotografia, que é importante sabê-la naturalmente, obviamente. Nem que seja para quebrá-la, para contrariá-la, mas depois vem alguém com uma coisa, enfim, uma caixa de sapatos e faz uma fotografia incrível, absolutamente incrível, que mais ninguém viu. Isso, enfim, nasce também com cada um, tem a ver com a percepção e com a criatividade de cada um. Sobre a fotografia, tens alguma fotografia que eu faço sempre esta pergunta a toda a gente, para a qual olhes mais, que gostes mais de ver, que seja preciso ir ver de vez em quando? Que seja preciso, não, mas há uma fotografia, e eu imaginei que me fosses perguntar isso, porque se a pergunta fosse espontânea agora assim, eu de repente não me iria lembrar dela, mas eu sei que tem uma fotografia, eu digitalizei as minhas fotografias todas com medo delas se estragarem, não é? E tenho-nas numa pasta, fiz que fui... As memórias, sim. E há uma fotografia que eu acho que é a fotografia, talvez, não sei se é que eu vejo mais vezes, mas é que eu demoro mais tempo a olhar para ela, que é uma fotografia de uma matança de porco. Em que eu estou sentado em cima do porco, devia ter 7 anos para aí, era um porco gigantesco, e o meu pai estava-me a segurar em cima do porco, eu estava com uma cara de alegria extrema, e havia à volta a dezenas de pessoas que tinham ido ver o porco. É até curioso que antes da matança o autocarro parou na estrada, as pessoas saíram com o condutor e vieram ver o porco. Num tempo que a gente tinha tempo para isso, não é? Os autocarros paravam para as pessoas, os passageiros vinham ver. Não havia a vertigem cá. E nessa fotografia comecei a perceber que eu, muitas vezes quando olho para ela é porque percebo que há mais uma pessoa dali que desapareceu, das que estão à volta do... e acho que é isso que me faz captar muita atenção. Provoca-te a ausência de alguma coisa. E penso muitas vezes quando olho para essa foto que um dia ninguém estará cá, não é? Das pessoas que estão ali. É interessante. A fotografia deve ter uns 40 anos. Sim, em 40 anos já morreram muitas pessoas. Ela vai guardando gente que se vai perdendo. É isso. No fundo é uma contrariedade.
E a fotografia tem toda a gente acha muito curioso esse aspecto, que é a presença e a ausência. São fatores que estão presentes sempre na fotografia. E eu, olhando para as tuas flores, e sobretudo estes últimos trabalhos que vi de cristalização naquele produto químico, uma resina, umas mais brilhantes, outras mais, enfim, foscas, mais místicas, menos transparentes, digamos assim. Eu olho para aquilo e dá-me ideia de fotografia, de algo que não queres que seja perdido, de algo que tu não tens filhos. Não. De algo que seja um filho. Se calhar. Porque eu acho sempre que a marca que podemos deixar também no mundo é alguma coisa que fica nosso, pendurado numa parede, alguma coisa que dissemos, alguma coisa que fizemos, melhor ainda se for útil, se acrescentar algo, se trouxer alguma coisa a alguém ou alguma coisa. Mas essa atitude do filho, daquela perpetuar da espécie, será que nós perpetuamos-nos nestas coisas que fazemos, seja na fotografia, seja nas plantas? Já pensaste nisso? Não, se calhar nunca pensei nisso. Com 60 anos ou 70, poderás ir à casa de alguém que te comprou uma planta ontem, ou um trabalho dos teus ontem, melhor, e ver aquilo e sentires uma coisa, isto ainda está aqui? Sim, eu estou aqui. Eu estou a perceber, eu ainda não passou tanto tempo assim desde que comecei a trabalhar com as flores, mas já sinto isso às vezes, quando vou a alguns espaços públicos ou onde há peças que fiz, e quando as fiz nunca dei garantia a ninguém da durabilidade delas, disse-lhes sempre vai durar mais do que uma flor fresca, mas não sei quanto tempo vai estar aqui. E há coisas que estão há 3 anos, por exemplo, expostas e que estão perfeitas, e a sensação é essa, de que há ali um pedacinho de mim que fica ali, não vai é? ficando naquele trabalho. Pelo menos essa sensação de que fica no tempo ainda não a tenho tanto assim tão forte, mas que está replicado no espaço, vou tendo aqui e ali. Isso de alguma maneira dá-te alegria? Sim, dá-me alegria. É uma espécie de vaidade, mas a vaidade é uma coisa outra qualquer. Essencial também. E é isso que eu vejo. Há algo de fotográfico naquilo, o cristalizar as plantas, porque as plantas têm naturalmente a sua vida, não é? O seu ciclo, que enfim é mais curto que o nosso, eventualmente aquelas plantas mais pequenas que eu conheço aí de jardim, não estou a falar das sequoias que duram, enfim, centenas de anos. Mas aquela planta que murcha e que se apaga, tu não permites que isso lhe aconteça. Tu, no fundo, estás a adulterar o ciclo de vida. Ela que não permite que aconteça, porque tu não consegues preservar, ou pelo menos preservar de uma maneira que fique interessante, todas as espécies. Há espécies que não consegues desidratá-las, não é? Desidratar é perder a água, e isso a gente consegue fazer perder a água, seja o que for. Agora, fazer com que perca a água e fique bonito é difícil, são só algumas espécies, isto não depende de mim nem da minha vontade. Portanto, o facto de eles conseguir preservar é porque elas querem, não é? Porque elas têm essa capacidade certo. Eu só uso isso, não é? Exploro isso. E tu utilizas fotografias para representar o teu trabalho, para mostrar até como catálogo. Sim. Para ti a fotografia tem mais esse aspecto de montra, de divulgação, de promoção do teu trabalho? Ou procuras outra coisa quando pedes a alguém para tirar fotografias do teu trabalho? Sim, a minha câmara do telemóvel é uma ferramenta diária, não é? Como uma caneta. Eu às vezes tiro fotografias como quem toma nota de uma coisa que não se quer esquecer, ou às vezes tiro fotografias como quem escreve assim um bilhete de dar parabéns a alguém, uma frase mais lindinha que a gente pensa melhor, e com a câmera do telemóvel é isso, não é? Eu às vezes fotografo uma coisa porque quero, e é quase sempre assim, porque quero registrar aquilo para alguma razão. Outras vezes tento fazer uma coisa sem perceber nada de fotografia que me pareça mais agradável aos olhos. Também chamas alguém para te ajudar. Mas quando quero ter uma fotografia, e eu quando comecei a trabalhar nisto, uma das primeiras coisas que fiz foi um desafio que lancei no Facebook, e havia pessoas que no fim ganhavam um arranjo de flores. Foram 12 mulheres, e eu fiz questão de que esses 12 arranjos fossem fotografados num contexto em que as senhoras que o ganharam tivessem. O arranjo era inspirado em algum aspecto da vida delas, não é? Ou de alguma característica delas, de algum evento da vida delas, e portanto foram fotografadas nesse contexto. E eu fiz questão que fosse um fotógrafo profissional a fazer isso. Primeiro porque, obviamente, a qualidade da fotografia seria incomparavelmente melhor, não é?
E depois porque também por respeito às pessoas, porque as pessoas estarem a ser fotografadas, independentemente da qualidade da fotografia que sai dali, é um momento especial para elas, sentirem que alguém lhes está a dedicar aquela atenção, e a tentar tirar a melhor imagem delas. E pronto, quando é um fotógrafo profissional, Há outra confiança. Há outra confiança. E é importante para as pessoas. Eu costumo dizer, e muitas vezes faço cenários para sessões fotográficas que as pessoas me pedem, arranjos florais só para serem fotografados com as pessoas, e eu costumo dizer que se o rolo se estragasse, não é? Se não saísse dali fotografia nenhuma, uma grande parte da sessão estava cumprida, que era as pessoas sentirem-se bem naquele papel de modelo, não é? A intenção é quase tão importante quanto o resultado. É muito importante. Eu percebo que as pessoas não vão, se calhar, ver aquelas fotografias tantas vezes quanto isso, mas vão se lembrar muitas vezes, de se calhar, daquele dia em que quebraram a rotina para fazer uma coisa muito diferente. Há pessoas que fazem uma sessão fotográfica na sua vida e foi naquele dia. Tu és uma espécie de alquimista das emoções. Não é algo. Eu acho que esta coisa é um bocadinho como ir ao cabeleireiro, não é? Tipo, nas sessões fotográficas, mesmo que tu saias à porta e um tornado te despenteie, há uma parte que já está feita. Já ficou, não é? Já ficou. Foi a experiência de estar ali e de passar por aquilo. Sim, e na fotografia há isso também, que é o processo fotográfico. O resultado é importante, mas e isso leva-nos à conversa da câmara que usamos e da ferramenta, como tu chamas, que usamos, e há objetos que dão mais prazer trabalhar com do que outros. O olhar muda quando se espreita por uma dada câmara ou por um dado objeto que nós gostamos mais, independentemente das marcas. Há uma marca ou outra que gostamos mais, e o olhar muda consoante o objeto. Isso é muito curioso. Tu, com as plantas também é assim? Tu trabalhas com as tuas plantas? És tu que as produzes? E trabalhas com as de outros? Com plantas? Muito raramente. Porquê? Muito raramente. E agora isto parece estranho, sendo um homem de ciência, não é? E ter sido apresentado como cientista. Quer dizer, isto uma coisa não contradiz a outra. Eu acredito naquilo que se explica, e acredito que o que não se explica um dia há de se explicar, não é? Não gosto muito de explicações à força, nem de coisas que não fazem sentido. Prematuras ou vindas de sabe-se lá de onde, não é? É muito raro eu trabalhar com flores que não tenham sido cultivadas por mim. E também tem se calhar a ver um bocadinho com esse misticismo que falavas na fotografia. Eu não explico isto, acho que um dia se há de explicar, mas agora não tem explicação. Eu acredito que há uma continuidade no trabalho que se reflete no fim. Se eu vi aquela planta germinar e vi aquela planta crescer, e eu trabalho com elas ao ar livre, não é? Eu percebo as voltas que ela deu a fugir à procura de sol, ou a fugir do vento, etc. Isso inspira-me também, de certa forma, naquilo que faço no fim, não é? E eu acredito que o trabalho não seria o mesmo se aquela flor... Não, é óbvio que não seria o mesmo. Se aquelas flores fossem flores que viessem de estufa... Já tiveste essa experiência? Já. As flores, eu faço sempre esta analogia com as flores que vêm de estufa, que importamos as flores, parecem paradas militares, são todas muito perfeitas, muito iguais, muito uniformes. Isso é o que se quer na floricultura convencional. Okay. Quando encomendas uma flor, queres saber exatamente como é que ela é. Uma espécie de perfeição. E elas são todas perfeitas, todas iguais, com o pé da mesma altura, etc. As minhas não, cada uma é uma. E essa individualidade dá-me muito mais margem para trabalhar. É muito mais interessante. Nem que não seja perfeita. Não interessa ser perfeito. A perfeição não importa. Não. É impossível de buscá-la, por isso temos de aceitar. E não é por ser impossível, é porque a perfeição não é... Para mim não é apelativa. Eu não sei o que é um arranjo, eu não sei o que é uma flor perfeita, eu não sei o que é um arranjo de flores perfeito. Não. Temos ali um feito por ti. Perfeito não é tristeza. No coração. Eu acho... Eu não sei o que é perfeito naquele objeto, mas ele está ali. Porque me agrada, porque há ali um aleatório. Sim. Que me incomoda de uma forma interessante, quer dizer, não é uma coisa... E eu gosto, e dá-me a ideia que vai viver para sempre aquele objeto ali, porque elas estão como estavam, como sempre estiveram. Tem tudo para isso, a forma como ele está feito, não cria densidades nas flores, e por isso o ar circula, o sol aqui, quando abrires as cortinas, o sol entra, e vai ser difícil ela estragar-se, pode perder a cor, ao longo dos anos vai perdendo a cor. Sim, ela também tem aquela cor mais seca, não é? Aquela aguenta bastante. O que lhe vai acontecer provavelmente é que não se vai estragar, vai durar bastante. Há um minimalismo nestes objetos que tu crias, nestas produções com plantas. A planta, tu não fazes trabalhos muito, pelo menos pelo que vou vendo. Há um certo, eu não queria dizer
chamar-lhes rudimentares, e eu tenho a culpa da minha fotografia ser rudimentar, porque tenho um pensamento bastante rudimentar acerca da fotografia, é aquilo que a câmera é capaz de me dar, e se calhar para ti o que também é o que a flor é capaz de dar que tu produzes com ela. Sim, se bem que eu olho para trás para as coisas que fui fazendo e percebo que há coisas que vão mudando muito na maneira como trabalho, e que comecei a incluir nos arranjos material que não é orgânico, que às vezes pode chocar um bocadinho, mas que é intencional, eu uso intencionalmente. Que não é orgânico como? Que não, por exemplo, eu comecei a usar metais, comecei a usar plásticos, comecei a usar, eu sou incapaz de usar uma fita de plástico num arranjo, não é? Dar um laço de fita de plástico, uso fitas de tecido, não é? Mas depois às vezes apetece-me usar fios de plástico para dar o movimento às flores e assumir esses plásticos, porque às vezes quer-se vender o orgânico, o ecológico, de uma maneira que não é pouco ecológica, que é muito comercial, né? Que não é muito ética. E se tu tens um plástico que não é biodegradável, é muito mais ecológico tu dar-lhes uma utilização do que descartares porque ele não é biodegradável. Certo. E muitas vezes eu utilizo fios revestidos a plástico e materiais que não são muito comuns, pelo menos na arte floral que nós vemos no dia a dia, não é? Então no fundo não estás a descartar objetos que poderiam poluir, estás a dar-lhes uso para que eles fiquem guardados, forma, não é? Sim. E não é, a intenção não é essa. A intenção é usá-los porque gosto deles e das coisas que faço, o movimento que lhe dou, mas para além disso tem esse resultado também, não é? Sim, que é importante. Como é que vês a fotografia que se produz hoje? És um consumidor de fotografias, estás presente nas redes sociais, em todo lado, utilizas a fotografia como ferramenta, já disseste, e bem, porque é importante, tem que se divulgar o trabalho de alguma maneira, e a internet aí é fundamental. Acreditas em tudo o que vês na fotografia? Não sei se isso é importante acreditarmos, ou melhor, pormos em causa o que estamos a ver. Eu por acaso vi há dias, e é curioso que estejas a perguntar isso agora, vi uma fotografia muito conhecida, um grupo de operários na hora do almoço sentados numa viga em Nova Iorque, e há poucos dias descobri que havia uma discussão sobre se era verdadeira ou não a fotografia, se havia ali uma montagem, e chegou-se à conclusão que provavelmente haveria uma montagem. E a mim não me interessa nada se houve montagem ou não. Aquela fotografia provoca-me sempre vertigens, e portanto, se é montagem ou não é montagem, é importante para ti que te provoque alguma coisa. Eu ficaria muito feliz de perceber que não é montagem, porque é real, não é? Mas as vertigens que ela me provocou foram reais, e portanto a manipulação da fotografia, o Photoshop, não me faz assim muita confusão. Não te incomoda? Não me incomoda. Lá está no vinho. O vinho trabalha-se imenso para conseguir que uma levedura, um micro-organismo, vá buscar à uva um determinado aroma, quando no resto da indústria alimentar tu vais comprar o aroma num frasquinho e adicionas e ninguém percebe, e tens lá o aroma que queres. No vinho é proibido. É proibido porquê? É proibido porque o vinho é das coisas mais regulamentadas que existe. O vinho quer-se natural, não é? Um bocado como a fotografia, que à partida, ainda mais se for documental ou de informação, quer-se verdadeira. E é nesse sentido que eu te pergunto isto, porque tu vês notícias também com ilustrações fotográficas. E não te incomoda que elas possam ser adulteradas? Isso incomoda-me muito, mas isso não... Sim. Quando se fala de passar verdade jornalística, verdade de factos importantes para nós, acho que sim. Acho que isso... Aí já não aceitas tão bem? Não aceito bem, nem aceito. Não aceito, por isso simplesmente. Numa fotografia ingênua, não é? A intenção não é informar, a intenção daquela fotografia é provocar uma determinada sensação. Para mim vale tudo. Não me incomoda. Quando é fotografia mais de museu, de estar numa mostra, uma galeria, sim, não informativa, não documental, a arte a partir da fotografia. Sim. Aí tu aceitas, sim. Porque é assumidamente assim. Sim. Tem o seu lugar, obviamente, na fotografia. Os puristas dirão que não é fotografia, que é arte baseada na fotografia. Eu também aceito isso. Mas de qualquer forma, quando se trata de informação, é um bocado como ouvi. Sim, obviamente que isso não aceito, não acho bem. Tiveste a sensação de ver alguma notícia que te pareceu, enfim, falsa? Alguma imagem que te pareceu... Sim, não me lembro. Essa de Nova Iorque, por exemplo, nunca parei para pensar se seria montagem ou não. Eu assumi sempre como uma fotografia,
uma fotografia pura e simples, não é? Uhum. Mas quando percebi que não era, não me deu assim. Mas muito. disseste que gostavas de saber se Sim, era há aí engraçado um perceber que bichinho. aquelas pessoas eram capazes de estar sentadas ali. Mais por elas, não é? Mais do por que elas ti. do que por mim, exatamente. Mas, exatamente. por exemplo, a tua foto do porquinho, da matança, não lhe vamos chamar porquinho porque não se mata um porquinho, era um porco. Era um porco, era um grande O- porco. É um grande porco. Essa foto onde estás sentado em cima do animal, se fosse alguém pegar nela e tirasse de lá pessoas com um pincel, enfim, de um tratamento fotográfico qualquer, tu já não vias as pessoas que perdias, elas já não estavam lá, havia um adulterar da imagem, e isso, enfim, na minha opinião não estaria certo, na tua se calhar também não, porque tu queres ver as pessoas, Sim, tens o sim. direito de ver as pessoas que vão desaparecendo até e que vais perdendo. Essa dicotomia entre a informação, a fotografia informativa ou documental e a fotografia, digamos, mais artística, assumidamente eu acho que sim, como o plástico que tu usas nos teus arranjos, ser assumidamente para ser visto, não está lá escondido. Não está escondido. Está escondido, não é? Tudo depende do contexto, não é? Da intenção. E as questões éticas são importantes em todas as áreas, na fotografia, com certeza também. Também há ética no teu trabalho, há uma ética aplicada ao teu trabalho. Tu podes Nunca criar o que pensei te nisso. apetecer. Acho que nunca me preocupei muito com a ética porque estou seguro de que o que faço Não fere ninguém. não fere ninguém. Se calhar a questão, por exemplo, da durabilidade. Eu nunca digo às pessoas vai ter um arranjo em casa há muitos anos. Digo-lhe sempre que vai durar o tempo que a casa deles permitir. Pode ser uma casa úmida, pode ser uma casa sem sol, podem ter gatos que vão... Enfim. Tu, daqui a alguns anos poderás dizer há umas botas da Timberland que eles ainda não conseguem dizer quantos anos duram, nunca se estragaram. Ou seja, por exemplo, há fotografia que o papel dura 200 anos, papel de museu, papel sem ácidos, tinta sem ácidos, mas ninguém sabe muito bem. Depende das condições todas, não é? Depende dos 200 anos que forem, não é? Sim, exatamente. É a qualidade dos 200 anos, não é? Como nós, não é? Há pessoas que ficam mais velhas mais cedo e outras mais tarde, depende da qualidade de cada um. Tu queres fazer isto indefinidamente? Até conseguires, ou tens outras ideias para a tua vida? Isto acontece, este negócio, como eu te chamo, porque isto é o meu modo de vida, mas também trabalho, o meu sustento é este. Este negócio surgiu de uma forma espontânea, nunca planeei nada disto. Aconteceu. As pessoas começaram a me encomendar flores e eu percebi que se calhar podia viver disso e, portanto, nunca planeei. Também não tenho planos para nada. As coisas vão acontecendo naturalmente. Mas neste momento sinto que é isso que eu quero fazer enquanto quiserem as minhas coisas. Tens ideia que davas um bom fotógrafo? Não. Porquê? Não. Nunca experimentaste? Não, acho que nunca daria um bom fotógrafo. Eu acho que lá está, pois é. Eu vou fazer a pergunta de outra maneira. Contrariar. O que é que achas que uma fotografia tem de ser para ser fotografia? Tem de ter? Assim de repente, sem pensares muito, quando olhas o que é que procuras? A fotografia tem que. A fotografia é uma coisa muito redutora, não é? Reduz uma quantidade muito grande de coisas a uma coisa muito pequena, não é? Uma menção. Ora bem. Pode ser um outdoor, mas estou a falar Sim, é redutora, não há dúvida. Redutora, mas também amplia muito. A fotografia amplia aquilo que. A fotografia só fotografa aquilo que os olhos veem, não é? Pode ser com uma lupa, pode ser com o que for, se os olhos não verem, a fotografia não acontece. Mas há coisas que só certos olhos é que veem, não é? E isso são os olhos do fotógrafo. Portanto, para ser fotógrafo... Sim, mas também és consumidor. E quando Sim. tu olhas, o que é que te desperta? O que é que achas que ela tem de ter para te agradar? Tu já me disseste, por exemplo, que a ausência, a memória das pessoas que te vão desaparecendo na fotografia da matança é um fator? Sim. Eu já vi fotografias que me agradaram por as mais diversas razões. Eu não te consigo dizer o que é que a fotografia tem que ter, não consigo explicar isso. É como me perguntarem o que é que um poema tem que ter para fazer pele de galinha. Não? O que é que um poema tem de ter para ter? Por exemplo. Nem me interessa o poeta sequer, é ouvir aquilo no momento certo, fazer sentido para mim naquela altura, então, despertar-me qualquer coisa que eu tem muito a ver contigo. Tem muito a ver com o receptor. Acho que só tem a ver com o receptor. Só tem a ver com o receptor. Uma fotografia fechada num quarto escuro sem ninguém a ver. Não. Ou seja, uma fotografia acontece quando é vista. Também. É quando é vista. Sim. Há uma corrente que defende essa ideia, eu também, que é a fotografia termina quando é vista. Não é termina. quando é tirada pelo fotógrafo, nem impressa. É quando é vista. Termina quando é vista. E é isso que estás a dizer.
às vezes as pessoas perguntam-me isso, como é que posso melhorar a minha fotografia? Eu pergunto: a sua fotografia é para si ou é para os outros? Porque se é para si não há nada a melhorar. E já foi vista. Sim, por ele, Por ele. Sim, mas pelos Está completa. outros, mas pelos outros temos que pensar nos outros que a vão ver. São os nossos receptores. Temos que estar na frequência certa. Um rádio emite numa certa frequência para a tua antena ou para um conjunto de antenas, e nós temos que estar nessa frequência. Eu não diria trabalhar só para os outros verem. Tu não podes mudar a frequência. A frequência é o que é, os outros é que têm que ter a frequência certa. Vão lá buscar o sinal, não é? Acho que sim. Pronto. Mas nós também temos de ir ao encontro deles de alguma maneira, não é? Eu não posso pôr uma fotografia de uma parede negra em público e achar que toda a gente vai achar espetacular. Pois não, há de haver alguém que há de haver alguém que gosta tanto de mim que acha aquela foto incrível, sim, não é? sim. Porque há pessoas que vão ter contigo já, às vezes sem conhecer o teu trabalho. Nunca te aconteceu? Irem procurar o João Drummond Ornelas. Aconteceu poucas vezes. Eu percebi que elas não conheciam o trabalho por aquilo que me estavam a pedir. Mas não porque és tu a fazê-lo? Não, acho que não. Nunca te aconteceu? Nunca senti isso. Que viessem por causa o teu nome? De terem ouvido falar de mim. Não. Mas pode acontecer. Pode acontecer, mas nunca. Se aconteceu já alguma vez, eu não me apercebi disto. Estás há quantos anos a trabalhar nisto? Há 3, quase. 3. Já me apercebi. Vai-te acontecer. Um dia vão ter contigo e a gente quer um arranjo seu. E se calhar perguntas às pessoas porquê. Isso é ótimo, isso é sinal que tem uma marca, não há mal nenhum. Essa marca vai ter. Eu acho que é assim, eu acho que estás a ser modesto, porque essa marca já a tens. Porque é pensar em arranjos de flores, sobretudo de flores desidratadas, não é? É o teu nome que vem à cabeça. É um bocado assim que funciona. E essas coisas vão acontecendo com o tempo. Há pessoas que vêm ter comigo e querem que seja eu a fazer aquilo. Eu não questiono muito isso, agradeço. Acaba por ser um elogio, não é? Sim. Eu posso não fazer nada de bom, mas elas querem que seja eu a fazer aquilo. E lá está a tal experiência do cabeleireiro, que no fim veio o furacão e leva o penteado, mas já houve a experiência do cabeleireiro. E eu acho que as pessoas querem essa experiência. De eu estar lá a fazer aquilo e o resultado pode ser um furacão. Sim, um furacão terrível não vai ser um furacão. Que corre muito mal. À partida espero que não tenha acontecido muitos furacões, mas enfim, poderá acontecer um desastre. Eu poderei perder um cartão de memória de um trabalho. As câmaras são eletrónicas, são equipamentos mecânicos, podem avariar. Sim. Onde é que fica a nossa marca nisso? Consideras os teus trabalhos irrepetíveis? Como uma fotografia, por exemplo? Irrepetíveis. Se produzis um arranjo que saiu estragado no fim. Eu não posso dizer que os trabalhos são irrepetíveis. Irrepetíveis no sentido de pode-se fazer outra vez? Pode-se repetir? Se quiser ser muito purista nisso, obviamente que Mas nada é que repetível, não é? Claro. Cada flor é uma flor, Claro. não? As flores não são produzidas em série, Claro, são indivíduos, não é? Têm individualidade por elas próprias, não, nunca será igual. Agora que eu tenho coisas que faço por catálogo, não é? Que atribuo um número e podem-me comprar o número 1, são todas muito parecidas, não é? Portanto, é repetível, há coisas repetíveis, sim. Agora, às vezes, se tem um arranjo assim mais arrojado com determinado tipo com determinada espécie, não é? Que tem um determinado movimento, aquele movimento é de certeza irrepetível. Essa é irrepetível, não é? Aquela curva que o Spark fez, nunca mais nenhum Spark faz outra igual. Nunca mais faz outra igual. Não. E tu gostas de ver esse crescimento, esse aparecer dessa curva? Tu olhas para elas com uma intenção já do que é que vai. Eu ativo, vou-te matar às vezes certa olho, forma. Está mesmo com o movimento certo para o que eu queria. E é uma coisa que não me preocupa nada. As pessoas dizem, não tens tu, fazes isto no inverno, no vento, etc. Claro que há uma perda associada a isso, não é? Há danos provocados pelo mau tempo, etc. Mas há muitos ganhos também. Há muitas. Comecei a aprender isso também. Não aprendi por força das circunstâncias também. E fui vendo plantas que se tornavam rastejantes por causa do vento e de repente começam a ressurgir com um movimento completamente diferente, com uma postura completamente diferente. E comecei a achar graça a isso, ao ponto de às vezes esperar mesmo que o vento as tombe, ou eu próprio as tombe, para ver depois apanhar aquelas com o movimento certo, que gosto. Tu, ouvir-te falar assim, vês que há aí uma paixão, absolutamente. Sim, Tu consideras-te neste momento mais artista do que outra coisa qualquer? Eu já tive essa discussão com artistas
Porque as pessoas começaram a considerar-me artista e eu Não gostas não muito? gosto, não gosto nada disso. Mas depois é assim, eu acho que os verdadeiros artistas veem um artista como uma pessoa que paga a segurança social, que vive disso e que é uma profissão como qualquer outra. Chamam-se a si próprios de artistas, como eu me reconheço como agricultor, não é? Depois há aquelas pessoas que como eu, que têm uma visão do artista um bocadinho acima do ser humano, quase, não é? O artista é uma coisa inteligível, é uma coisa muito diferente, não é? Mas eu concordo com as pessoas que consideram que o artista, a arte, as pessoas que vivem da arte é uma profissão como outra qualquer. Acho bem que assim seja, mas eu ainda não cheguei a esse ponto, não é? Eu ainda continuo a olhar para os artistas como pessoas com sensibilidades muito diferentes da média, não é? E isso faz delas pessoas especiais e eu não me consigo considerar um artista porque eu não vejo isso em mim. E os cientistas eram todos artistas porque... Sim. Mas há essa ligação entre a arte e a ciência, apesar da academia a desconsiderar bastante, como sabemos, na maior parte dos casos, ela existe mais do que parece, não é? Muito. Sim, andei a trabalhar em ciência. Acabas por ser um cientista. E lá estás. Ainda bem que agora falámos disto dos artistas e dos cientistas. Um cientista para mim é uma pessoa que faz ciência, não é preciso ser um Einstein, não é? Ora bem. Uma pessoa que vai para o laboratório, que segue protocolos e que faz experiências e, portanto, não é ninguém fora de série. Há cientistas famosos e bons cientistas, como há bons pintores e como há bons cantores e como há gente famosa em todas as áreas, não é? Eu fui cientista, eu trabalhei em ciência. O cientista é isso. Se calhar é um bocadinho como os artistas que se consideram artistas que dizem esta é a minha profissão, eu sou artista, vivo da arte. Eu olho para eles e digo o artista é nessas coisas. Eu sou um bocadinho como tu. Eu não gosto nada de acharem que sou artista, muito menos eu. Nunca acharia uma coisa dessas sobre mim. Artista por aclamação. Eu acho que se for preciso ser achado alguma coisa, que sejam os outros. Isto é um bocado como o sucesso. As pessoas acham, tu tens muito sucesso. Não, o sucesso é uma coisa dos outros, não é minha. Estou a viver a minha vida. Tens muitos prémios. É também gira a história dos prémios, por exemplo, na fotografia. Não sei se já recebeste alguns prémios. Não. Se calhar irás receber um dia. Não acredito, assim sinceramente não acredito nisso, mas oxalá. Eu acho que sim. Sim, não tem mal nenhum. É reconhecimento, e o reconhecimento é importante. É ótimo. Tu certamente gostas mais que as pessoas digam que gostaram daquilo que tu fizeste do que se não gostarem. E por falar nisso, tiveste alguma história já assim muito rocambolesca em termos de pedidos que te tivessem feito sobre algum trabalho que te pedissem para fazer? Uma coisa diferente, estranha, que não te apetecesse fazer? Não, assim que não me apetece. Eu desde que comecei a trabalhar por conta própria, isto tem tudo a ver com um modo de estar diferente daquilo que vivi até aqui, não é? Eu sempre trabalhei em laboratórios ou em serviços públicos e é preciso termos sempre aquela postura muito profissional com muito respeito pelos utentes, etc. E eu, quando comecei a trabalhar por conta própria, eu decidi que o conceito que o cliente tem sempre razão não existe para mim. Eu não sou mal educado com as pessoas, mas há coisas que não faço e que recuso, não é? E houve uma pessoa que foi um bocadinho agressiva, veio-me pedir um trabalho e desenhou exatamente o que é que queria. Então não precisa de ti para nada. Eu disse-lhe, então a senhora leva as flores e faz, porque se vem aqui é porque quer que eu reinterprete a sua intenção, não é? E quem conhece o meu trabalho sabe que é assim que trabalho. Se me vem pedir para fazer exatamente isso, tenho aqui os materiais, leva, eu também os vendo e faz. Foi assim a coisa mais assim. É um trabalho de confiança, não é? Eu tenho de confiar em ti. Pode correr bem, pode correr mal. Isso é igual na fotografia, a mesma coisa. Ou te procuram porque te querem a ti a fazer alguma coisa porque confiam no teu trabalho, na tua, enfim, criatividade, se quiseres, no teu bom gosto. Não sei se isto existe, mas vamos presumir que sim. Acho que não existe. Mas... Não deve existir, senão isto era tudo muito diferente. Existe é coincidência de gostos. Não existe. Quando eles coincidem, a gente acha que é bom. Um bom gosto é uma área estranha de se percorrer, porque não é escolher cortinados, como eu costumo dizer. É isso. Mas de qualquer forma, há um certo. Eu já disse isto umas vezes, se calhar até aqui nestas gravações, mas há um amigo meu que diz que uma foto tem de ter charme. Eu acho muito importante, muito interessante essa analogia ao charme, porque o charme é uma coisa perfeitamente subjetiva, é do outro, não é? Mas eu acho que sei o que é que ele quer dizer,
Às vezes também penso isso, sem saber muito bem explicar. Nem tudo tem que ser explicável. E, por exemplo, e acho que sim, que tem de ter algum charme, como as tuas obras têm charme, percebe-se que têm, há uma emoção que transparece aquilo que vemos feito por ti, daquele arranjo, daquelas, sobretudo as cristalizadas, que eu acho incríveis. Estas são mais livres. Estas, eu penso sempre que podia fazer aquilo que está ali, mas eu não vou tentar fazer. Eu acho que consegue. Não consigo, não. Acho que consigo. Aquele nunca mais consigo, mas... Aliás, a fotografia daquele arranjo é mais bonita do que o arranjo e foste tu que a fizeste. Lá está, e o mais bonito aqui, onde é que fica? É o tal campo minado do bom gosto. Subjetividade. Mas o tentar fazer uma coisa porque o outro fez pode ser um desastre, não é? Porque eu olho para aquilo e agrada-me ver o que está ali. Para já, se me agrada, não preciso estar a tentar fazer mais nada. Já está feito, não é? Nunca pensaste em fotografar nada? Em fazer... Nunca te interessaste pelas artes visuais? Eu uma altura, quando vivia em Viena, ofereceram-me uma máquina fotográfica e eu até fiz um perfil num site de fotografia e tinha lá 3 ou 4 fotografias, mas obviamente que não era nada. Mas porquê? Porque era moda? Não era moda, passava muito tempo sozinho, não é? Estás num país diferente, aliás, estás num país diferente, tens muitas coisas novas para ver, não é? Mas passava muito tempo sozinho e fiz algumas fotografias, 3 ou 4 fotografias com essa câmara dentro do meu quarto. Era assim coisas muito circunscritas. Talvez se pegares hoje numa câmara possas olhar para as coisas de outra forma, não sei. Eu acho que, por exemplo, quando digo que davas um fotógrafo, porque acho que davas, porque acho que há o perigoso bom gosto aí acho que tens essa visão interessante sobre as coisas, da mesma maneira que depois há pessoas que a gente vê logo que podem ter as câmaras mais incríveis que existem no mercado. Eu acho que nunca vão tirar fotografias com elas. Se tivesse algum dia que experimentar fotografar, teria que ser fotografia de estúdio, tudo muito controlado. Muito controladinho. Essa fotografia eu não tenho essa... E para mim a fotografia interessante é essa, é a fotografia daquilo que aconteceu naquela hora e estavas ali. E tu não tens essa? Não tenho isso, não. Não tenho, não. E como foi conversado fotografia de uma área que tu não conheces, e também foi da tua história, naturalmente. Foi assim a falar, foi de flores. Foi assim um susto tão grande. Não, foi muito agradável. Mas estavas assustado porque as pessoas ficam assustadas quando eles perguntam: quer falar de fotografia? Eu não tenho nada, não sei nada de fotografia. Pois não. Mas, enfim. Eu também já te disse no início que toda a gente tem alguma coisa a gravar, que pondo no teu lado eu era capaz de me imaginar a conversar contigo sobre plantas, embora tu me dissesses que percebes pouco. Ou que não percebes e tu achares que eu iria dizer qualquer coisa. Estando do outro lado é mais fácil a gente perceber o que até onde é que pode ir com o outro, não é? Eu já te disse que a memória de trincar os vinagres é fascinante, porque eu lembro-me como se fosse hoje estar a apanhar aquilo e com quem estava e mordermos aquilo e fazermos aquela careta, que era aquela planta, aquilo deve ter um nome, enfim, científico, não sei. É oxalis, qualquer coisa. Pronto, ok, é aqueles nomes estranhíssimos. João Drummond de Ornelas, muito obrigado por teres vindo. Continua com o teu trabalho, a cristalizar o tempo, não através da fotografia, mas através da tua arte com as plantas e com as resinas, que eu acho um trabalho fantástico. Nada, quem agradece sou eu. Obrigado.